Fala galerinha do oitavo ano. E aí, beleza, manos? Infelizmente, tá junto em sala. Mas vamos fazer esses vídeos aqui para amenizar ao máximo aí o aprendizado de vocês. Beleza? Uma coisa interessante que nós vamos falar hoje é sobre movimentos separatistas. São várias situações que levam a ter esses movimentos separatistas. Seja por questão étnica, seja por questão religiosa, seja por guerra. Sempre tem um motivo que vai fazer com que haja esses movimentos separatistas. Então eu vou falar para vocês aqui, eu separei em especial aqui três movimentos. Nós vamos estar discutindo esses movimentos aqui durante essa aula. Primeiro eu coloquei uma definição de separatismo, né? Que é o que eu disse para vocês, que geralmente é por motivações religiosas, políticas, culturais, econômicas. E principalmente o que eu observo é questões étnicas e questões religiosas. Tá? Olha que interessante aqui. Eu coloquei umas imagens aqui da Copa de 2014 no Brasil. Se você observar aqui, coloquei o álbum de figurinha do Brasil, um pedaço, né, do álbum, a capinha do álbum. Brasil, Espanha, Grécia, Bélgica, Alemanha, Itália e Austrália. Se você olhar bem, no álbum feito se não me engano, foi a Panini, no Brasil, e nas próprias chaves que estavam as seleções, cada time, cada seleção teve seu nome escrito com a língua local. Então, Brasil escrito com S mesmo, Grécia escrito em grego, né? Alemanha também, Itália, Austrália. Mas tem uma particularidade aqui. Observe que na Bélgica está escrito em duas línguas diferentes. Olha aí que interessante. Por que está escrito assim? Então teve alguma treta que aconteceu ali na Bélgica. Por isso que está escrito aqui em duas línguas diferentes. E a gente vai estar observando isso aqui. Beleza? Vamos lá. Eu coloquei em destaque, né? Você pode ver que está em duas línguas. Lá são os dois idiomas predominantes na Bélgica. Beleza? Então vamos lá. O que acontece na Bélgica, nesse país lá da Europa, né? Um país europeu. Fica na parte ocidental ali. Então o que vai acontecer? A Bélgica ela é importante pelo posicionamento dela, pelo fato de ser a sede da União Europeia e da OTAN também. Mas ali na Bélgica ela é dividida em duas partes. A gente tem a região de Flandres e tem a região de Valônia. Perdão. O que acontece aqui então? Observe que aqui, essa região, é a região de Flandres, onde a predominância da língua holandesa, e essa região embaixo, onde predominância de língua francesa, é a Valônia. O que vai acontecer aqui então para ter treta? É por questões de etnia. Aqui concentram povos de etnias formadas com um mesmo nacionalismo, né? E aqui outros povos de outras etnias com outro nacionalismo. Mas a questão aqui vai ser voltada pela questão econômica. Como a região de Flandres é uma região mais rica, eles não acham certo eles bancarem a economia da região onde está a Valônia. E aí fica essa briga toda, porque eles querem uma separação. Então o norte, que é mais rico, pede a independência, por ter uma zona portuária muito forte e o acesso para o mar, né? Se é zona portuária, logicamente, o acesso para o mar. Então é um lugar que gera muito dinheiro, gera um comércio muito forte, ao contrário da Valônia, a Valônia já é uma parte mais pobre, né? E aí o pessoal de Flandres, a região de Flandres, acha que eles estão sugando os recursos que eles... E eles não acham certo isso. Então esses discursos começam então a ter esse discurso separatista. E
a questão é tão séria que vocês perceberam que até no álbum da Copa, para não dar encrenca, para não dar briga de um e nem outro, eles colocam o álbum da Copa com os dois nomes, né? Tem os meninos aí, principalmente, os que gostam de futebol, de vez em quando deve ver, quando tem os clássicos lá, Real Madrid e Barcelona, você vê que há uma hostilidade. Se o Barcelona está jogando no campo do Real Madrid, é a hostilidade lá dos espanhóis. Se o Real Madrid está jogando no campo do Barcelona, aí você vai ter também pessoas sendo hostis lá, né? O que que acontece ali? Ali é uma questão que a gente tem que lembrar o seguinte: a Espanha, eu até coloquei no slide aí, pra vocês verem, é como se fosse uma colcha de retalhos, porque são vários povos de formação. Ela não tem uma formação etnítica como outros povos, como Portugal, por exemplo. Ela é diferente. São vários povos, ou seja, não há uma nacionalidade, uma unidade de nacionalidade. O que é isso? Músicas, roupas, comidas típicas, isso que faz ter uma nacionalidade. Então a Espanha não tem isso aí. A Espanha ela tem essa divisão. E isso faz com que, principalmente duas regiões, hoje elas reivindicam mudanças da estrutura política, saindo da monarquia parlamentar, né, e passando para uma república, no caso da Catalunha, e socialista, no caso do País Basco. Né? Vamos ver quem que é quem aqui. Então você observa que o País Basco fica nessa parte norte da Espanha e no nordeste aqui da Espanha você tem a Catalunha. Hoje, atualmente, e são mais povos, mas atualmente o que dá o atrito são essas duas regiões. Na região do País Basco tinha, né, um grupo chamado ETA, que era um grupo terrorista separatista que exigia a separação dessa região aí, que no dialeto basco significa Pátria Basca em Liberdade, tá? Um grupo ETA. Esse grupo ele agiu até 2011 como terrorista, depois ele virou um partido político, mas se retirou em 2018. Eles colocaram uma nota anunciando o fim desse grupo, mas que não deixariam de apoiar a questão separatista para que eles possam ficar livres da Espanha e se tornar um país. O G1 até anunciou que nesse pedaço aqui do slide é um enunciado que estava no G1, na Globo.com lá, em 2018, né, quando eles anunciaram que esse grupo estava oficialmente colocando fim na sua trajetória. Ele foi criado em 1959, durante a ditadura do Francisco Franco, né, na Espanha, e causou mais de 850 mortes durante essa trajetória deles aí. Então, o grupo ETA na questão do País Basco. E na Catalunha a gente tem um caso aqui que transcende os campos de futebol, né? Mesmo quando vai jogar a Espanha, que você tem algumas situações, como aconteceu aqui no caso do Piqué, que é o zagueiro de Barcelona, que ele foi escolhido como em 2010, ele foi escolhido como capitão da seleção espanhola e deu treta. Por quê? Porque ele é uma pessoa que defende bem claramente a separação. Ele é a favor da separação da Catalunha. E isso gerou um mal-estar, porque escolheram ele como capitão da seleção e a Espanha, em peso, não aceitou. E tanto é que isso aí contou, porque quem passou a ser o capitão foi o Iniesta, tá aqui na foto, apesar essa aqui é o uniforme do Barcelona, mas ele foi o capitão da seleção espanhola de 2010, e lembrando que a Espanha foi a seleção campeã da Copa de 2010. E para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre a Índia.
Então você tem a Índia, a formação daqui da Índia, e uma região específica que eu vou falar é sobre a região da Caxemira. Mas para entender um pouco isso, a gente tem que lembrar o seguinte: a Índia foi colônia da Inglaterra durante muito tempo. E durante aquele período surgiu lá Mahatma Gandhi e com aquela ideia de não agressão, da não violência, ele conseguiu a independência, não sozinho, lógico, com de todas as pessoas que estavam do lado dele e a pressão que o povo fazia também, ele conseguiu a independência da Índia. Mas quando a Índia fica independente, aí você vai colocar outras questões agora em jogo. Espera aí, estamos independentes, mas quem vai dominar o país, quem vai ficar à frente de tudo? Porque ali você tinha uma questão religiosa muito forte. Você vai ter a grande parte da Índia hindu e uma parte da Índia muçulmana. E aí então a saída que eles vão ver, a estratégia que eles vão ter para isso é fazer uma divisão da Índia da seguinte forma: Paquistão do Ocidente, Índia e Paquistão do Oriente. Porém, não vai funcionar essa distância de Paquistão. E aí o Paquistão do Ocidente, do Oriente, passa a se chamar Bangladesh, passa a ser outro país, passa a ser Bangladesh, lá em 1971. E hoje não existe Paquistão do Ocidente, hoje é simplesmente Paquistão. E aqui tem um problema sério, porque essa região aqui, que é a região da Caxemira, é uma região onde você tem nascentes de rios, você tem o rio Indo, né? Você tem áreas do rio Indo, né? Fértil, um lugar fértil. Você tem, então, essas áreas propícias para a agricultura. Então, você tem um lugar com forte região propícia para a agricultura devido aos rios, né? Sistema hídrico que tem ali. E aí, então, vai ter uma confusão ali. Por quê? A confusão é porque a região da Caxemira ela está anexada à Índia e a Índia não abre mão. E grande parte das pessoas que moram na Caxemira são muçulmanas. E o que o Paquistão alega nisso aí? Que tem que ser anexado ao seu território devido ao fato das pessoas ali serem muçulmanas, assim como é no Paquistão. E a Índia, sabendo que é uma região fértil, uma região rica para a agricultura, não abre mão desse lugar. Já tentaram convencer a Índia de fazer um plebiscito para ver qual que é a opinião das pessoas ali, mas ela não aceita porque ela já sabe até o resultado que vai ter. E vai além disso, dessa questão. Por que acontece? Tanto o Paquistão quanto a Índia são duas potências armamentistas. Tanto Paquistão quanto a Índia têm armas de potência de destruição em massa. Então, essa crise aqui, até hoje, ainda acontece essa crise aqui. E eles tentam fazer essa separação por questões religiosas, mas a gente sabe que em volta disso, na verdade, é uma questão econômica que está envolvendo mesmo a região da Caxemira. E, enfim, é uma questão que ainda vai dar muito tempo aí, ainda vai continuar esses conflitos aí. E tem outras regiões com vários conflitos, né, que eu até conversei com vocês em sala de aula, que foi sobre crise como de Jerusalém e a Palestina, que também está envolvida em questão territorial, questão religiosa, né, mas a gente já discutiu isso em sala. Então, por hoje, eu vou ficar com vocês nessa primeira aula. Já fiz com um slide que vocês podem estar aí copiando, colocando no caderno que vocês acham importante aqui. E posteriormente, vou estar passando uma atividade aí para a gente aí. Abraço a todos, até a próxima aula.